muito grande estar aqui com os senhores e poder coordenar esse painel. Um painel muito rico, com a presença da exemplar senadora Ana Amélia, com a presença também de outro exemplar parlamentar, Raul Jungmann, e a presença de uma querida pessoa que, comigo, foi uma grande estudante, e eu serei eternamente estudante de Direito, tendo composto equipe no Supremo. Falar sobre liberdade de expressão é falar sobre democracia. Os predicados, liberdade de expressão e democracia, são indissociáveis. Mas há um tópico interessante, e que é um tópico momentoso, que diz respeito ao politicamente correto, diz respeito a algo que se aproxima muito da hipocrisia, no que, principalmente, certos homens públicos não adotam a postura que os cidadãos em geral aguardam dos homens públicos. Mas, pelo adiantado até mesmo da hora, devemos começar o nosso diálogo sobre esse tópico, o tópico do politicamente correto, o tópico da tolerância no que se convive com ideias divergentes. Não sei se devo observar, mesmo porque estou na casa de Sua Excelência, né, a ordem protocolar, mas se dou vazão à minha emoção e ouço a nossa querida Roberta Fragoso, não vou me referir a outro patronímico e anti-razões consideráveis, e acreditando mais uma vez ao ouvi-la que devemos dar o poder às mulheres para termos, considerada a sensibilidade, um mundo mais equilibrado. Se me permitir, portanto, o meu deputado Jungmann, ouviremos a nossa Roberta, repito, Fragoso. O senhor ministro é o máximo. Bem, na verdade, eu fui convidada aqui para dar um depoimento, muito mais do que uma aula ou falar sobre o tema das cotas raciais, que é o tema relacionado aqui à exposição do politicamente correto à intolerância. Na verdade, eu atualmente sou procuradora do Distrito Federal, mas muito antes disso sou uma eterna aluna do ministro Marco Aurélio, com quem eu tive a honra e o imenso prazer de trabalhar durante 5 anos na época do gabinete lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, na verdade, eu vim de Recife para fazer o meu mestrado aqui na UNB. E assim que cheguei, logo fui acolhida pelo ministro Marco Aurélio para ser sua assessora, e à época ele estava precisando de uma pesquisa, o senhor lembra? Sobre a questão das ações afirmativas, cotas raciais, e esse debate estava se iniciando no Brasil. Não havia ainda, naquela ocasião, qualquer instituição que tenha implementado a política das cotas raciais. Tudo ainda era muito recente. E eu comecei a estudar o tema, me apaixonei, larguei o tedioso tema das agências reguladoras, que era o que eu tinha começado a estudar no mestrado, e me entreguei à grande paixão da minha vida, que é o debate sobre as cotas raciais. Eu estou contando essa historinha para que eu possa contextualizar como a violência da intolerância veio me perseguindo a partir de então. Defendi
a minha tese de mestrado na UNB, orientada pelo ministro Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio presente. E qual não foi a minha surpresa quando, ao sair da defesa da dissertação, o meu carro estava todo pichado, com os seguintes dizeres: sua loira, filha da puta, e do outro lado do carro estava: o mérito é uma burrice, e você é a maior prova disso. Isso porque eu havia passado em primeiro lugar na turma de mestrado. Fiquei consternada, evidentemente, entristecida, mas, como ali era uma análise acadêmica que eu fazia, até então, eu resolvi prosseguir, porque na área jurídica poucas pessoas têm a coragem de ter uma postura contrária às cotas raciais. Qual não foi a minha surpresa quando, em momento seguinte, a própria UNB me convida para falar sobre o tema das cotas raciais, assim que eles haviam implementado essa política de cotas. E eu recusei. Eu disse, eu não vou falar porque aqui na UNB, evidentemente, eu fui alvo de violência. Mas, na ocasião, um professor de quem eu era fã, professor Demétrio Magnoli, da USP, ele também havia sido convidado para falar sobre o tema e ele havia aceito o convite. Então, o professor Demétrio Magnoli vinha de São Paulo somente para falar na UNB e eu me senti extremamente constrangida de, estando em Brasília, morando em Brasília, sendo egressa da UNB, não aceitar aquele convite. Então, eu aceitei. Qual não foi a minha surpresa quando nós fomos convidados a falar e o professor Demétrio não pôde falar? Professores de Direito da Universidade de Brasília coordenaram uma manifestação contrária a quem fosse falar contra as cotas raciais. O professor Demétrio Magnoli saiu de lá vaiado, tivemos que recorrer à força policial para que ele conseguisse sair com sua integridade física respeitada. Na ocasião, lembro-me que, por esses dias, a então ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, saiu com uma pérola seguinte: não é racismo quando um negro se insurge contra um branco. Porque quem foi açoitado não é obrigado a gostar de quem o açoitou. Eu pergunto aqui, quem açoitou os negros hoje no Brasil? É essa intolerância que açoita a todos da sociedade? Quem, de fato, hoje é o principal responsável pela violência da intolerância? Certamente não é a academia. O professor Demétrio Magnoli foi impedido de falar e, na ocasião, eu fiquei tão constrangida que eu disse a ele, eu o prometi na saída do debate: professor, eu não vou conseguir mais ficar calada. E a partir daí, eu frequentei diariamente o Congresso Nacional, aqui a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, para procurar os presidentes de partidos políticos para que eu conseguisse uma procuração para atuar como advogada voluntária de qualquer partido político que se propusesse a enfrentar o tormentoso tema das cotas raciais da UNB. Bem, assim foi feito. Na época, o senador Demóstenes Torres me conferiu uma procuração do Partido Democratas e então eu ajuizei a DPF, Arguição de Descumprimento Preceito Fundamental, número 186, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Essa observação é importante porque, a partir de agora, eu vou fazer um resumo muito breve da linha de argumentação que eu desenvolvi na época da DPF.
Essa foi a minha dissertação de mestrado, que virou livro, Ações Afirmativas à Brasileira, Necessidade ou Mito, no qual eu fiz um estudo comparado entre o Brasil e Estados Unidos. Posteriormente, esse estudo ele foi complementado com visões sobre a Alemanha, sobre Ruanda. E, finalmente, a conclusão a qual eu cheguei é que no Brasil, um país miscigenado desde a origem da colonização, é impossível você ter um critério objetivo para definir com clareza quem é o pardo, o moreno, o marrom bombom, o mulato. Todos os países que implementaram cotas de recorte racial tiveram antes, por mais de um século, leis segregacionistas que implementavam o racismo institucionalizado e que, por meio dessas leis, se definia com clareza quem era o branco e quem era o preto. Não há, por exemplo, a categoria racial parda, mestiça, mulato nos Estados Unidos. Lá, o sistema é chamado One Drop Rule, regra da uma gota de sangue, no qual, se você tem um antepassado em qualquer grau, se o tataravô do seu tataravô tiver sido negro, ainda que você seja loiro dos olhos azuis, você é considerado negro o resto da sua vida e por todas as suas gerações. Havia uma lei que definia claramente. Qual é o desafio da implementação da cota racial no Brasil? É evidente que todos nós sabemos que existe racismo no Brasil. Todos nós queremos a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática. Todavia, existem diversas maneiras em relação às quais você pode atingir esse desiderato. Do meu ponto de vista, a maneira que mais atende à nossa realidade miscigenada é a partir de uma política de cotas de recorte social, por meio da qual você tem critérios objetivos e precisos para poder inserir aqueles que mais precisam da ajuda estatal. Por exemplo, a partir de um recorte de renda mínima dentro de cada família, aliado ao critério de você haver estudado em escolas públicas. Bem, a despeito de eu sempre ter o maior cuidado ao falar sobre o tema, e a partir do momento em que eu reconheço a existência de racismo, a partir do momento em que, no século XXI, a gente sabe que raças não existem, isso é apenas uma construção cultural, desde o projeto Genoma, se sabe que dos 20 mil genes que cada ser humano possui, apenas 10 correspondem à cor da sua pele. Então, propriamente, do ponto de vista genético, raças nem sequer existem. A partir de todas essas considerações, é preciso enfrentar uma questão crucial no Brasil. Somos um país miscigenado, com muito orgulho. Somos um país de pardos, de mestiços. A expressiva maioria da população é uma população mestiça. 50% da população é mestiça. Então surge o grande desafio. Como identificar com clareza quem são os beneficiados da política de cota racial? Retroceder a critérios de eugenia, como houve na Alemanha de Hitler, e pretender instituir tribunais raciais de composição secreta e que, com base em critérios secretos, não divulgados, resolve dizer quem é o branco e quem é o negro no país, não me parece ser o critério mais legítimo. É o que tem, infelizmente, sido a prática cotidiana desde que a política de cotas raciais foi implementada no Brasil. Então,
paulatinamente, tribunais raciais vêm sendo implementados de composição secreta, violando a mais não poder a Convenção número 169 da ONU, convenção esta que diz que a identificação e a identidade só pode ser auto-atribuída. Você determina qual é a sua identidade. Não pode haver uma heterodeterminação de que raça você pertence, no momento em que todos nós sabemos que raças não existem. Não é à toa, por exemplo, que o Tribunal Racial Secreto da UNB terminou por determinar que 2 gêmeos univitelinos idênticos, um foi considerado branco e o outro foi considerado negro. Se não há critério objetivo possível para que uma política pública seja implementada, essa política será apenas demagógica e com eficácia simbólica. Porque, efetivamente, no Brasil, nós temos um problema de indefinição, o que, do meu ponto de vista, é salutar, porque nós nunca tivemos, após a abolição da escravatura, uma lei que determinasse com clareza quem era o branco e quem é o negro. Ainda bem. Nós nunca fomos um país, após a abolição da escravatura, que fosse segregado com base em raça do ponto de vista legal. Mas, a despeito de ter o discurso em prol das cotas sociais e a despeito de ter um discurso que essas cotas sociais, elas são necessárias para poder efetivamente integrar os negros, pois majoritariamente os negros estão no número expressivo dos pobres, 70% dos pobres no Brasil são negros. Na medida em que você faz uma política de recorte social, necessariamente você vai ajudar os negros que mais precisam da ajuda estatal. Mas, enfim, a despeito de ter esse discurso, que é um discurso que, do meu ponto de vista, é o discurso mais politicamente correto ainda do que o discurso que pretende resgatar a vetusta e ultrapassada ideia de raça, eu fui alvo de diversos momentos, de uma intolerância que, do meu ponto de vista, é totalmente contrária à ideia de liberdade de expressão, porque só corrobora o discurso de ódio, e totalmente contrária à ideia de tolerância salutar um debate democrático. Não só houve essa manifestação lá na UNB, mas depois, na Livraria Cultura, quando eu fui convidada para participar de um debate como este, no lançamento do livro do professor Demétrio Magnoli, Uma Gota de Sangue, no qual ele falava sobre o aspecto racial, havia faixas em toda a Livraria Cultura de manifestantes, de movimentos sociais, dizendo: vocês são a Ku Klux Klan. E o Demétrio Magnoli só pôde novamente ser retirado da Livraria Cultura aqui em Brasília após ter sido chamado força policial, devido à fúria dos manifestantes que estavam presentes. Engraçado perceber que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando eu fui chamada para falar sobre o tema, na audiência pública que antecedeu ao julgamento da ADPF 186, eu também, e nesta ocasião, estava grávida com 9 meses. Senadora. O senhor sempre é oportuno. Mas, enfim, na ocasião, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando eu fui falar sobre o tema em audiência pública, grávida de 9 meses, porque coincidiu o julgamento da matéria com o nascimento do meu filho, eu, ao término da minha exposição, eu tive, por orientação do chefe de segurança do Supremo, eu tive que passar 2 horas no gabinete do ministro relator, gabinete do ministro Lewandowski, para não ser incomodada pela quantidade de manifestantes que tentaram me cercar depois da minha manifestação. Posteriormente,
recentemente, houve ainda a gravação do programa Na Moral, do repórter jornalista Pedro Bial, quando eu fui convidada para poder falar sobre o tema mais uma vez. E, infelizmente, a gravação, a despeito de ter acontecido, ela não conseguiu ir ao ar, porque os membros da mesa, que também iam palestrar sobre o tema, havia eu falando contra as cotas raciais e mais 2 negros que iriam falar a favor das cotas raciais. Houve um debate de tal forma deselegante, não houve debate propriamente, foi, na verdade, acusações de que você é a elite branca, você tem que se envergonhar de ter nos escravizado, você é coxinha e palavras nesse sentido, que o debate, a despeito de ter sido gravado, não foi ao ar, haja vista não ter sido respeitada a liberdade de expressão. Então, eu gostaria de dizer que eu vou me furtar aqui a fazer considerações relacionadas ao princípio democrático, à necessidade de uma democracia, mas eu vou terminar essa minha breve exposição lembrando sempre Voltaire, quando ele disse que eu posso discordar do que você fala, mas defenderei até a morte o seu direito de expressar a sua opinião. Eu acho que no Brasil todos nós perdemos quando o politicamente correto vem a fórceps nos obrigar a parar de pensar. A liberdade de expressão, a liberdade de manifestação e de pensamento, ela é inerente à condição humana. E é preciso que tenhamos pessoas de coragem para que enfrentemos os debates que se colocam na implementação das políticas públicas desse país. Com isso, eu agradeço a participação e passo aqui a palavra ao nosso presidente da mesa. Sinceramente, não cheguei a um registro, mas estimei ouvir o a mais não poder. É do senhor. Não é? Exatamente. Disse que teríamos um painel muito rico. E as palavras da Roberta, a revelação do que ela pensa sobre as cotas raciais, sobre o politicamente correto e a intolerância, servem à confirmação do que disse inicialmente.